Olá, boa noite. Estamos ao vivo hoje aqui no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão e Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Tudo bem, graças a Deus, tudo maravilha. Que bom! Hoje aqui nós vamos falar sobre o bem-amado Santo Éolos, como muitos conhecem, apesar de não ser um mestre tão conhecido assim por muitos alunos da luz, mas quem está nesse caminho já há algum tempo conhece, né, Maria José? Sim, Esse amado ele ser é que foi o maravilhoso. Mahashohan e hoje ele é o Espírito Santo Cósmico. Então vamos lá, vamos começar? Sim, Então tá, vou fechar seu som e vou mandar ver aqui. Vou tá. fechar aqui. Bom, hoje eu vou falar sobre o bem-amado Santo Éolos. Essa aqui é a imagem que vai aparecer, a imagem dele. Essa imagem ela foi feita na época da Teosofia, porque o Santo Éolos, junto com o Mestre Elmore, o Mestre Kutumi e Serapis Bey também, eles que ajudavam a Helena Blavatsky com os ensinamentos. Né? Muitos só conhecem ele como Mahashohan, não sabem quem era, né? Só aparece ele como Mahashohan. Então, essa imagem aqui ela foi pintada, mas reproduz exatamente a imagem que ele tem, o que ele manifesta, né? Porque na época da Teosofia ele já era um mestre ascensionado, ele já é um mestre ascensionado há bastante tempo, tá? Éolos é uma palavra latina e no português é éolo, que significa vento. Essa palavra o nome dele deu origem à palavra eólica, né? Que todo mundo deve conhecer, energia eólica, que significa exatamente vento. Ela está ligada com a energia, com o elemento ar. Santo Éolos, ou Éolo, ele está ligado à mitologia grega e depois também à mitologia romana. Éolo, em grego, se pronuncia Iulos, né, que na mitologia grega era considerado o guardião dos ventos. Na Odisseia de Homero, Éolo era senhor da ilha Eólia. É uma ilha que tem perto da Sicília, ali no mar Egeu, entre a Grécia e a Itália, que se dizia ser a residência de Éolo. Tá? Não é considerado um deus, como os deuses imortais, para os gregos, como Zeus, por exemplo, né? Mas ele era um querido dos deuses imortais e, portanto, ele possuía atributos de Deus, né? E era considerado o guardião dos ventos, que para os gregos antigos ele tinha o poder de guardar os ventos em uma caixa para ajudar na navegação e quando solicitado ele fazia o ar ventar para ajudar os navegantes. Depois, outros autores também descreveram Elo como um deus, mas sempre relacionado com essa questão de Deus dos ventos. Então, na mitologia de Elo, se dizia que ele era o rei dos ventos que governa os quatro ventos, que para os gregos existia o vento norte, o sul, o oeste e o leste. Como existe hoje, né? A nossa frente fria, os nossos ventos, eles são do norte, do sul, do leste ou do oeste. E tinham o Bóreas, que era o vento do norte, Austro, vento do sul, por isso que nós temos a palavra austral, que se refere ao sul, Zéfiro, do vento oeste, e Euro, vento leste. Essa aqui é uma imagem pintada na Idade Média, que representa Éolo.
Na Roma Antiga também ele era, deixa eu só mudar aqui, ele que está atrapalhando. Então, na Roma Antiga, ele também era considerado o deus do vento, porque, na verdade, os romanos pegaram essa parte da mitologia romana, ela é dos gregos, principalmente essa questão de Elos, porque a ilha que pertencia à Grécia, que foi colonizada pelos gregos, depois passou a fazer parte da Itália e, né, de Roma antiga, né? Então, entre os romanos, Elo era filho de Júpiter, de uma ninfa chamada Melanippe. Por isso que não era deus imortal, porque ele não era filho de deuses imortais. Então, era ele quem estava na origem dos ventos e das tempestades, em terra ou no mar, agindo às ordens de Júpiter na primeira, que é no caso da terra, e de Netuno no mar, né, do elemento marinho. Essa aqui é uma escultura antiga que representa Elos. Elo foi citado nas obras antigas, como as Ilíadas de Homero, que foi escrita no século 8 a.C., depois a Odisseia de Homero, que também, né, foi escrita no mesmo período. A Odisseia, ela é uma continuação das Ilíadas, e as duas retratam a guerra de Troia. Também Virgílio escreveu em Eneida, que também é um poema épico, só que foi escrito no ano 1 antes de Cristo. Então, tanto Homero quanto Virgílio, eles se reportavam a Elos, assim como também a Palas Atena, né? Que Palas Atena é a chama gêmea de Santo Elos. Agora, vou falar um pouco sobre as encarnações, né? Apesar de que não tem muita informação sobre as encarnações de Santo Elos, eu só conheci, só vi 3 que são faladas de forma bem sutil, porque não falam com detalhes, né? 2, inclusive, não são pessoas famosas, eram pessoas comuns do povo. E essa daqui, ele mesmo passou essas informações para os alunos da Ponte da Liberdade na década de 50, que foi uma encarnação pouco antes da sua ascensão. Ele era um peregrino e ele já estava buscando essa evolução, essa ascensão, mas assim como alguns mestres também, eles tentavam, mas não conseguiram. Então, eles levaram algumas encarnações para conseguir ter o sucesso da ascensão, né? Então, nessa encarnação aqui específico, ele fez essa peregrinação até o Himalaia, tentando, sem sucesso, ter contato com o Senhor Himalaia, que é o Manu da quarta raça raiz. Depois ele foi Homero mesmo, isso foi em 926 antes de Cristo, foi o Homero que escreveu as Ilíadas e a Odisseia. Então, nos escritos dele, ele fala de Palas Atena, que é a chama gêmea dele mesmo, e se refere a ele, né? Provavelmente se referindo ao eu superior dele, né? Ao eu sou dele, que hoje ele é o Santo Elos, né? Homero era um poeta grego que falava sobre a guerra de Troia. Diz-se que ele era cego, e segundo ele próprio, Santo Elos, ele, na encarnação como Homero, ele aprendeu a harmonizar o rebanho dele de cabras com a chama do consolo, que ele já estava manifestando nessa encarnação, que é a chama rosa, né? Um dos atributos dele, dos Mahashohans, é justamente você manifestar a chama do consolo e a do Espírito Santo, que são coisas distintas, que eu vou falar um pouco depois. Eu achei interessante isso aqui, né? Que
Ele aprendeu a harmonizar o rebanho dele com cabras, com a chama do consolo, ou seja, a gente tem que aprender a se virar com o que tem na vida, o que a vida nos dá para a gente se desenvolver. Não importa se é um rebanho de cabras, não importa se é uma empresa, não importa se é família, a gente tem que lidar com o que a vida nos traz. E depois, na última encarnação dele, quando ele ascensionou, ele começou a usar a chama de forma consciente do consolo com 13 anos de idade. Tá? E aí, dentro do trabalho dele que ele desenvolveu, foi designado a ele harmonizar 7.000 pessoas por meio do uso desta chama, tendo que sustentar isso por 40 anos. Provavelmente era a cidade, né, a região onde ele morava. E era assim, uma pessoa do povo também, não era ninguém famoso. Santo Elos ele era discípulo de Sanat Kumara, assim como os bem-amados Gautama e Maitreya. Ele é um dos seres que veio de Vênus, que não era ainda ascensionado quando Sanat Kumara veio para cá. Quando o Sanat Kumara se decidiu vir para cá, talvez alguns saibam até essa história, 144 mil seres não ascensionados de Vênus apareceram na frente da residência dele, liderados pelo Senhor Gautama. E um desses seres era justamente Santo Elos e o Lorde Maitreya, que se ofereceram a vir para a Terra para ajudar Sanat Kumara no trabalho dele. Mas ele também, apesar de ele ser discípulo do Sanat Kumara, né, ele recebeu treinamento do bem-amado Senhor Himalaia, que é o Manu da quarta raça raiz, e a gente veja bem, algumas encarnações antes ele já estava procurando de forma inconsciente justamente o deus Himalaia, que era um dos professores dele, e também o grande diretor divino, que muitos devem conhecer como Saitru, que é o Manu da sétima raça raiz, e é o mestre do amado mestre Saint Germain, o grande diretor divino. Mas ele também deu aula para Gautama, Maitreya e para o Santo Elos. O Santo Elos ele assumiu o posto de Mahashohan na Terra após a sua ascensão, mas antes disso ele passou um período de treinamento como Shohan do terceiro raio. Antes de você, né, antes do ser que vai assumir esse posto, ele precisa ser um Shohan para depois poder assumir o posto de Mahashohan. E o Mahashohan ele tem que ter impreterivelmente todas as qualidades desenvolvidas dos 7 raios. Não é como, por exemplo, Saint Germain tem muita qualidade do 7º raio e algumas qualidades dos outros raios, e assim sucessivamente. O Mahashohan ele tem que desenvolver todas de forma equilibrada para ele poder ser o senhor de todos os raios, né? Que seria o Mahashohan, é o grande senhor. Então, antes de assumir essa missão de ser o Mahashohan, né, de se tornar o representante do Espírito Santo na Terra, ele esteve como Shohan do terceiro raio naquela época. Antes do Santo Elos assumir esse cargo, o cargo de Mahashohan sempre havia sido ocupado por seres já evoluídos, já ascensionados, que vieram de fora. Eles vinham, por exemplo, na primeira raça raiz, o Mahashohan foi um ser ligado à primeira raça raiz, então ele veio especificamente para desenvolver esse trabalho. Quando a raça raiz ascensionou, o Mahashohan trocou. Então, o certo seria a cada raça raiz ter todos esses cargos serem trocados, né? Uma vez que houve todo o problema com a Atlântida e Lemúria e as raças se misturaram,
Então, acabou ocorrendo que os cargos acabaram ficando sempre com as mesmas pessoas, ou mesmos seres, né? Porque não haviam outros seres para ocupar aquele cargo. E aproximadamente 70 anos ele entregou o posto para Paolo Veronese, né, que antes era Chorran do Terceiro Raio, e Santo Elo se graduou como Espírito Santo Cósmico. Mahashohan significa grande senhor, como eu já falei. Então, Mahashohan ele é o diretor dos 7 Chorans dos raios. Então, ele direciona o trabalho de cada Chorran, de cada raio. Entre as qualificações para ocupar esse cargo na hierarquia está o de atingir o nível de adepto em cada um dos 7 raios. Então, como eu falei, ele tem que desenvolver de forma equilibrada todos os raios, todas as qualidades. E todos os raios juntos dão origem à pura luz branca do Espírito Santo. Com os 7 Chorans, o Mahashohan inicia as nossas almas como preparação para recebermos novos dons do Espírito Santo, que foi mencionado em Coríntios. Então, essa questão que muitos falam da igreja que é bobagem, do Espírito Santo, tudo, ela não é bobagem, só que ela não é explicada, né, de forma correta, que todos possam entender. Então, fica uma questão meio assim no ar, as pessoas não entendem isso. Então, é justamente o Mahashohan que trabalha com as almas de todos os seres que estão já num processo evolutivo tal e estão no caminho para a ascensão. Ele preparou também Jesus, como exemplo, São Francisco de Assis, né? Quando o mestre Kuthumi teve a missão dele como São Francisco, um dos seres que o auxiliou nessa encarnação foi justamente Santo Elos. Isso aqui que eu acho interessante, né, que eu pus aqui, e foi Santo Elos quem envolveu Jesus na sua chama cósmica no momento do batismo de João Batista. Então, quando Jesus foi batizado pelo João Batista, naquele momento a chama do Santo Elos, do templo dele, entrou e se fez presente, né? Ele se fixou no coração de Jesus, que foi a partir daí que ele foi dotado dos poderes, em especial o poder do consolo, né? Que Jesus, com aquele trabalho dele de cura, de palavras, de mansidão, ele, na verdade, ele levava essa energia, essa luz do consolo, para consolar as pessoas, né? E foi a ação do Espírito Santo que desceu sobre os discípulos 10 dias após a ascensão de Jesus, e que todo mundo também conhece essa passagem. Então, foi essa radiação de Mahashohan. E foi essa chama que deu segurança, coragem, força e poder para continuar o ensino dos discípulos das obras de Jesus. Pois sem essa luz, né, essa força, nenhum deles conseguiriam, porque eles estavam indo contra o quê? O Império Romano e contra toda aquela questão dos judeus, né, que não queriam aceitar Jesus. Então, foi um trabalho difícil, mas justamente por conta dessa luz que eles conseguiram chegar ao intento deles. Quando Jesus contatou os seus discípulos após a ressurreição, ele não estava mais operando em seu corpo físico, né? Ele já tinha passado pelos portais da ascensão, ele estava operando em seu Cristo pessoal, quer dizer, o Santo Ser Crístico, que é o nosso corpo intermediário de luz, que é como ele se manifestava aqui depois dessa ascensão. Isso aqui também eu achei interessante, que foi passado pelo próprio Santo Elos na Ponte para a Liberdade.
Jesus, ainda no túmulo, ele teve o auxílio dele, né, Mahashohan, e do arcanjo Gabriel, para transmutar o corpo físico dele, enviando os raios de luz da sua presença eu sou e atraindo a essência purificada do corpo físico para o eu Cristo. Então ele transformou o corpo dele físico em luz, né? Todas as células se manifestaram à luz e foram absorvidas pelo Santo Ser Crístico. É um processo um pouco complicado para a maioria das pessoas entenderem, mas com o tempo, com os ensinamentos que a gente está passando aqui, eu acredito que as pessoas consigam começar a entender o que significa isso, né? E esse é um processo que todo mundo vai passar um dia. Todos os mestres ascensionados passaram, e nós também, quando formos para um processo de ascensão, nós vamos passar por isso também. Bom, como eu falei, a chama gêmea do Santo Elos é a Palas Atena, que é a deusa da verdade, ela é membro do Conselho Kármico. A principal virtude do Santo Elos é o consolo, que é o consolo e o conforto que lhe dá a humanidade a toda a vida na Terra, né? Seu símbolo é a pomba branca, e a música tonal dele, pessoal, é Home, de Teresa Del Riego. Tá? Na internet a gente acha essa música, é muito bonita. O estandarte dele é roxo, para quem não sabe, estandarte é como se fosse uma flâmula, né? Uma bandeira, aquelas que ficam penduradas. E onde tem o fundo roxo com o emblema da pomba branca, que emana os 7 raios. Normalmente ele usa túnica branca e um turbante branco, está sempre com essas vestes. E não é um mestre que usa joia, a única coisa que ele usa é uma pedra preciosa no turbante. Normalmente ele se apresenta com um topázio. Em alguns momentos, dependendo, ele apresenta com a esmeralda ou um diamante rosa, sempre na frente do turbante. Como muitos mestres, por exemplo, o mestre Surya também que eu falei, não usa joia, alguns gostam, outros não. A aparência dele, ele tem o cabelo dourado e os olhos âmbar. E sempre que ele se faz presente, ele irradia uma fragrância de canela. Santo Elos, na época, quando ele ainda era Mahashohan, né, como eu falei, juntamente com o mestre Omório, Kutumi, Serapis Bey, ele que derramou através da mente de Helena Blavatsky as informações para escrever a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu e os outros livros. Então, o principal que passou os ensinamentos para ela foi justamente Santo Elos. E eles liberaram para Helena Blavatsky, né, os poderes que ela tinha de precipitação e aqueles outros fenômenos que ela fazia, né? Acho que talvez a maioria saiba, isso tem na internet, ela materializava, né, as coisas, materializava joias, materializava pedras preciosas. E a finalidade disso era justamente convencer e agradar os sentidos dos alunos, era mostrar que aquilo era possível. Só que assim, né, no fim, os alunos e as pessoas que eram mais curiosas do que outra coisa, sempre queriam mais fenômenos do que aprendizado, né? Então isso acabou sendo cortado. Mas quem passou principalmente esses poderes foi justamente o Santo Elos. Através das muitas idades, né, das eras, Santo Elos e os seus predecessores, que os que ocuparam antes o cargo de Mahashohan, sempre eles se interessaram pela virtude e pela qualidade do consolo.
porque eles desejavam magnetizar a sensação de consolo e conforto, irradiando para toda a vida. Então, assim, em Santo Elos, quando abriu a vaga para Mahashohan, né, quando ele já tinha ascensionado, então ele ascensionou no século oito, século 7 antes de Cristo. Ele ascensionou mais ou menos na mesma época que depois teve Buda Gautama e Maitreya. Eles sempre trabalharam juntos, inclusive, né, na espiritualidade. Então ele queria preencher essa vaga, e eu achei interessante essa passagem, mas ele tinha dúvidas se ele teria qualidades para ser santo consolador para toda a vida. E foi nesse momento que o Buda Gautama veio até ele para encorajá-lo, dizendo que ele não deveria focar a atenção dele para saber se ele teria qualidades ou não, mas que a questão principal é se ele queria de coração esta posição ou não. E o que isso quer dizer? Que se a gente realmente quer alguma coisa, de coração, o universo ele vai conspirar para que aquilo aconteça, né? Se é um trabalho, se é um cargo, se é fazer uma faculdade, seja lá o que for, se aquilo realmente está no nosso coração, está no nosso caminho, as portas vão se abrir para que aquilo aconteça, né? E no fim ele acabou alcançando a posição, pois era aquilo que ele realmente queria de coração, que era ser uma presença reconfortante para toda a vida. E ele acabou trabalhando-se pela autodisciplina e pelo autodomínio, ele acabou se preparando e foi graduado, então, Mahashohan, que ficou até a década de 50, mais ou menos, né? Quais são os principais ensinamentos de Santo Elos para a gente, principalmente os alunos da luz? Foram esses que muitos conhecem, que é a transmissão da chama e a respiração rítmica. O que é a respiração rítmica? É a respiração natural, que todo mundo deveria ter, mas poucos fazem. No yoga se fala da respiração quadrada, né? Que é a respiração que você inspira, segura o ar, depois você expira e segura o pulmão vazio, e depois de novo. Mas isso tem que ser natural. E aliado a isso, nós temos que fazer o quê? A respiração abdominal, né? Com o diafragma. E quando você inspira, nós empurramos o diafragma para fora, expandimos o diafragma. Então, isso é natural e é isso que todo mundo deveria fazer. E é isto que ele ensina a gente, trabalhar com isso e justamente com esta respiração a gente trabalhar de forma consciente para absorver as qualidades das chamas dos templos. Que tem até a Maria José faz, né, nas gravações, ela ensina bem isso, no grupo, né, ela ensina bem essa questão da respiração, como isso é importante ser feito de forma consciente, porque a gente absorve nos nossos corpos as qualidades da luz através da respiração. E a outra questão da transmissão da chama, que eu falei aqui até acho que na live do Mestre Surya, que quando abriu esse trabalho, ele foi o primeiro que se ofereceu para fazer, né? Então, ele abriu o templo dele para que isso fosse feito, esse trabalho fosse feito. Agora, por que foi passada essa questão da transmissão da chama? Eu acho que é importante todo mundo saber, né? Na década de 30, a lei cósmica, e quando eu falo lei cósmica, eu estou me referindo à
conselhos cósmicos, inclusive a reuniões que tem no Grande Sol Central, né, os conselheiros, tudo. E foi emitido um ultimato para a hierarquia da Terra, quer dizer, eles chamaram a atenção da grande fraternidade branca aqui, dos mestres, e, de acordo com esse decreto, Sanat Kumara tinha que voltar para Vênus, né? Ele tinha que finalizar o trabalho dele aqui, até no máximo em 20 anos. E foi quando a hierarquia viu, né, reconheceu o grande perigo, o dilema que isso representava para a Terra e para toda a vida, né? Porque o que acontece? Cada planeta, ele tem que justificar a existência dele no sistema planetário, ele não está somente lá para existir. E para isso ele tem um mínimo, um quanto mínimo de luz que o planeta tem que emitir. Essa luz é a totalidade que é irradiada pelo povo, e pelo povo se entenda seres humanos, anjos, os elementais, os animais, quer dizer, todos os seres e toda a vida tem que ter um mínimo de luz que irradie. Só que o que acontece? Sanat Kumara, como ele estava desde a Lemúria sustentando o planeta Terra com a luz, com a aura dele, né, com a luz do coração dele, quando ele retornasse para Vênus, toda aquela luz que sustentava a Terra ia junto. E o que ia acontecer, né? A Terra não teria mais luz suficiente para permanecer em órbita. Então, se isso acontecesse, a Terra ia ter que ser desativada. Ela não poderia mais permanecer em órbita em torno do Sol. E justamente foi Santo Elos que teve a ideia de introduzir esse serviço da transmissão da chama, depois que foi aprimorado através dos rituais, através dos trabalhos, né, que é feito hoje por muitas escolas, por muitos alunos, inclusive esse trabalho que nós fazemos com as meditações aqui, o trabalho que a Maria José faz no grupo, né, e justamente para conter essa ameaça, que seria a dissolução do planeta e de toda a vida. Então, o propósito do serviço da chama, né, de transmissão da chama, é combinar a respiração rítmica com a irradiação de uma virtude particular de um templo do mestre ascensionado, que normalmente fica aberto durante o período de 30 dias. Depois foi agregado o trabalho com o raio do dia e com todos os outros raios. Então, essa combinação da transmissão da chama, da irradiação da chama junto com a respiração, foi implantada no planeta Terra através de Santo Elos. Então, esse é o maior presente que ele trouxe para a gente, e isso beneficiou a nós mesmos e proporcionou que a vida continuasse existindo no planeta. Então, os mestres ascensionados, eles acreditaram, eles avalizaram esse trabalho em equipe com os estudantes, trabalhando todo mundo junto para o benefício da humanidade, realizando o serviço de transmissão como o principal contribuinte no aumento da cota de luz da Terra, o que tornou possível Sanat Kumara voltar para Vênus, isso em 1956. E com o trabalho posterior que vem sendo feito até hoje, né, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos chegar na data limite, que era 2019, e passar por ela sem aquela toda a questão de que todos nós sabemos o que ia acontecer, não preciso nem falar, né? Então a Terra atingiu o autodomínio e o controle. Isso aqui são palavras dele, tá? Dele, do Santo Elos.
Então a Terra atingiu o autodomínio e o controle, e a única razão pelo qual trago de bom grado minhas palavras a vocês, queridos corações, semana após semana, implorando que controlem seus pensamentos, emoções, sentimentos e palavras. Eu, Santo Elos, sou pessoalmente responsável por toda a energia distribuída para esta Terra. Então, ele absorve a luz e ele irradia através do seu, né, no caso, quando ele era Mahashohan. Hoje o Mahashohan é Paulo veneziano, mas ele está dizendo da questão do cargo de Mahashohan. Então, ele absorve aquela energia do Sol, distribui pelos templos de luz, pelos mestres ascensionados, e aí cada um vai irradiar qualidade para toda a vida no planeta Terra. E o que acontece? Que ele diz, e por ela devo prestar contas. Ele é responsável, então ele presta contas. Então, se ele irradia luz e depois os humanos e principalmente os alunos da luz fazem uma qualidade, né, uma qualificação ruim dessa energia, e essa energia vai ter que ser transmutada, limpada, para que possa retornar para o Sol. Porque a energia, ela vem e vai, ela não fica somente aqui. Então, nós temos que, ela vem, nós a qualificamos e devemos devolver essa energia qualificada de forma positiva. Aí ele prossegue dizendo, portanto, você pode ver minha grande gratidão e devoção ao abençoado Mestre Ascensionado Saint Germain por seu serviço na purificação da humanidade em todas as evoluções, usando a Terra como uma sala de aula. Sou igualmente grato por pessoas fiéis, como meus bondosos e graciosos chelas, a quem dirijo essas palavras e que decidiram me ajudar a redimir a vida desqualificada. Eu tenho apenas um certo tempo para falar com vocês, porque a energia que eu dou traz uma responsabilidade pelo que vocês farão com ela. Então, a medir bem. Também meço o conteúdo do boletim, porque a lei cósmica, para que a lei cósmica não exija muito de quem o lê. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande pelo que eles passam para a gente, tanto de energia quanto de ensinamento, porque tudo aquilo que é passado para os alunos é cobrado depois, e nós vamos responder karmicamente, mas os mestres também respondem karmicamente pelo que é feito pelos alunos. Então, a gente tem que, como aluno, ter muita consciência disso e trabalhar de forma sincera e honesta, justamente por conta do que eles fazem por nós. Ele, Santo Elos, até muito recentemente não aceitava alunos pessoais, tinha poucos alunos, né? O principal dele era Paolo Veneziano, ou Paolo Veronese, né? Que foi a última encarnação dele, e hoje é Mahashohan, sempre deixando a instrução e preparação, né, dos 4 corpos inferiores das pessoas, dos alunos, para os demais Chohans. No novo ciclo, que isso começou desde a década de 30, aí ele abriu as portas do próprio retiro dele, que era na época, né, no Sri Lanka, para os chelas dignos de seus Chohans e ofereceu em seu amor gracioso ensinar qualquer um que deseje ser uma presença consoladora para toda a vida. Este treinamento é feito à noite, como em todos os outros tempos, enquanto o corpo físico está dormindo. Os chelas aprendem a controlar a energia de seus próprios pensamentos e sentimentos em circunstâncias difíceis, dominando assim as energias de seus 4 corpos inferiores. Então, vejamos bem, como nós já falamos aqui, por exemplo, do Mestre Surya, o principal
Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tá? Acho que tá ouvindo? Tá, deu uma saída, mas já voltou. Eu vi, deu uma caída, mas já voltou. Então vou É, continuar. Então, como eu estava falando, o principal treinamento em todos os templos, né, com todos os mestres, é isso, é a gente controlar os nossos corpos inferiores, né, controlar os elementos e controlar as nossas emoções e principalmente os pensamentos. Aqui tem umas palavras de Santo Elos que definem bem a sua forma de atuar. O Shella deve aprender a controlar e dominar a energia de seus 4 corpos inferiores e desenvolver uma consciência própria contra qualquer provocação interna ou externa. Ou seja, nós devemos ser aquele ser que não se abala com nada. A união com vocês, meus fiéis Shellas, é meu grande desejo. Isso só pode acontecer quando pensam em mim. Seu desejo de unidade comigo, identificação comigo, pode ser comparado ao telefone. O que isso quer dizer? Que a gente pensa, toca o telefone lá, ele atende. Então, assim, a conexão com eles é muito simples, né? E a gente só não consegue ter essa conexão se a gente não acreditar, né? E é o que ele diz aqui, né? As ondas agitadas da mente na superfície lisa de um lago silencioso. Então, na calma dessa meditação, te ouvirei e você me ouvirá. Então, em silêncio, com a calma de uma meditação, nós podemos ter contato com eles, não só com o Santo Elzo, mas com qualquer mestre, qualquer ser. É o que eu falo sempre. Às vezes a pessoa não é que ela não consegue, é que ela não acredita. Então, isso realmente nunca vai acontecer. Ela mesma já corta. Será uma grande alegria e felicidade para te amar a vida de graça. Será uma experiência tão feliz e gloriosa para mim ter Shellas em todo o mundo, atuando como condutores de minha presença reconfortante em suas próprias esferas de influência. O melhor de tudo é que a luz do mundo aumentará por esse ímpeto adicional em todas as partes. Assim, somos reunidos em serviço mútuo para o benefício de toda a vida sombria e aprisionada. Este é um laço mais forte do que qualquer laço terrestre e dura por toda a eternidade. Gurus e Chelas servindo juntos tornam-se irmãos e irmãs de luz, e para frente e para cima na escada da evolução, o laço cósmico fica mais forte e mais poderoso por meio do amor. Então, vamos pegar na mão dos mestres e caminhar para frente, né? Acima e avante. E é isso que eles querem e esperam da gente, né? Tem o código de conduta para um discípulo do Espírito Santo, mas já deu 45 minutos. Depois quero fazer uma live para falar sobre o Espírito Santo. Eu vou deixar para ler nessa live, porque é um pouco longo, senão fica muito tarde. Tá bom, Maria José? Então, hoje, Santo Elos ocupa o cargo de Espírito Santo Cósmico, tendo sido substituído na Terra por Paulo Veneziano, seu amado discípulo. Com isto, ele continua ligado aos seus discípulos e à Terra como um todo, mas presta serviço em diversas localidades ao mesmo tempo. O que significa ser um Espírito Santo cósmico, né? O ser cósmico, ele deixa de ser um ser vinculado apenas a um planeta, né? Ele passa a prestar serviço em várias localidades. Então, ele provavelmente está prestando serviço em todo o sistema solar, né? Onde for necessário, ele vai prestar esse serviço. Mas ele não deixa de estar vinculado com a gente, né? Primeiro porque ele tem discípulos ainda aqui no planeta Terra. A chama gêmea dele trabalha aqui, né? A Palas Athena.
E ele continua ainda trabalhando e dando assessoria para o Paolo Veneziano. Receba a luz de seu coração no teu coração, ou seja, receba a luz de Santo Elos no seu coração. Em silêncio, peça a sua presença e ele responderá de pronto. Que o amado Santo Elos abençoe a tua vida com sua presença consoladora, irradiando amor em tua vida, em tudo que é ao teu redor, hoje e sempre. Obrigada pela sua presença hoje aqui. É isso. Esse santo é maravilhoso, né? Ah, eu adoro. Tem uma energia muito boa. Ele é muito boa, muito boa. É uma energia cósmica, né? Sim. A gente tá ligada nele, é para uma energia cósmica que a Sim, gente recebe, né? É muito além do que a gente pode com certeza. imaginar. Eu queria falar só dele mesmo, né? Mas Porque para as pessoas conhecerem melhor, né, quem é ele, né, o que que ele faz. é, Então eu quase não falei sobre uma o cara, nem o Espírito Santo. Aí numa outra live é gente, isso. aí eu falo melhor sobre essa questão. A gente você faz dele. Hoje tem bastante gente Mas aqui. foi muito bom você falar do Sanat Sim. Kumara. Foi muito bom você falar do Sanat Kumara para as pessoas conhecerem, que muitas poucas pessoas Uhum. conhecem tudo isso, né? Então, você abrindo-se esse parênteses aí, há um grande esclarecimento, Sim. né? Porque já é todo um lado cósmico, que muita gente não conhece, tudo com relação ao planetário, muita gente já conhece, mas eu acho muito importante você estar trazendo esses mestres aí, eu trago os mestres mais aqui da Terra, né? E você traz os mais cósmicos, os mais difíceis. Mas eu acho que eu estou aprendendo muito com você, com isso aí, com esses mestres, né? Que não são conhecidos, mas são os que mais influenciam Sim. a gente, né? Porque eles são mais Sim. cósmicos, né? E os outros são mais planetários. O que eu estou Exato. falando é mais planetário, né? Ah, é muito lindo esse conhecimento. Eu acho que quando você começa a conhecer, pelo menos foi assim comigo, né? Quando você começa a conhecer isso aí, você vê que você é pequenininho perto da imensidão, né? Quando eu comecei a conhecer esses outros mestres, eu comecei a sentir muito isso, né? Que nossa, a nossa consciência tem muita coisa ainda para se expandir, Sim, e assim, eu né? acho, por exemplo, que nem nós vimos aqui o trabalho dele e a dedicação dele, não só dele, né, mas de todos, para poder sustentar a vida no planeta Terra, né? Para poder manter a vida aqui, manter o planeta Sim, ainda girando, e a partir disso, eu acho que a sim. gente tem a responsabilidade de trabalhar com mais afinco para fazer jus a todo o trabalho que eles tiveram e estão tendo, né? É, é verdade. Essas bênçãos que nós recebemos todos os dias, esse sol está aí, Sim, não é? Porque esse sol aí, num certo tempo, era para ser apagado, e não foi é, por Sanat Kumara, né? Nós não íamos ser mais almas, nós íamos perder a nossa individualidade, exatamente, ia né? ser tudo dissolvido, quer dizer, a Terra tá, a Terra, Ia a Terra dissolvido, a ia ser gente não ia ter dissolvida mais na alma. Lemúria, depois em Atlântida, agora de novo, quer dizer, então eles sempre estão salvando a nossa pele. Eu acho que o mínimo que o ser humano não ascensionado Sim, tem que fazer é mudar a consciência, melhorar e se elevar cada vez mais, sim, né? é verdade. Uma mínima Eu acho. retribuição, né? De elevar. Mas eu acho que tem muita coisa para melhorar, mas acho que você vê o mundo de hoje, o mundo da Idade Média, nós estamos muito melhorados, né? Sim, com certeza, mas é graças ao trabalho, né, deles. Com certeza. É o trabalho deles, né? Então a gente sabe que muita coisa tem que fazer ainda. A gente está muito pequeno, nós somos crianças, né? Nesse mundo energético, bem crianças. Mas estamos caminhando, então o importante não é você parar, o Sim, importante é você sim, caminhar, sempre está caminhando.
Vamos andando. Se errar, volta, começa de novo. É Continua isso aí. caminhando, não pode Eu parar. falo assim, Eu penso que assim, você tropeçou e caiu, né? levanta e sai andando. Não precisa ver se machucou. Vai embora. Vai embora, vai embora. E tem sempre um anjo para te puxar, tem um amigo, tem uma luz, tem o Cristo tá ali no seu coração sempre que você pedir, você tá Sim, ali, ele vai te ajudar. E é muito importante ter essa compreensão, sabe, da realidade verdadeira, porque muitas pessoas vivem muito na ilusão, sim, não na realidade, né? E nós temos imensas sim, realidades que as pessoas não com conhecem, né? certeza. Então vamos para a nossa meditação. Hoje tem bastante gente, tem o Vamos, Marcos Antônio, vamos. Marcos, boa noite, o Ramon, a Tamires, a Maria Carolina, a Karina, a Daniela. Oi, Dani, tudo bom? Celso. Celso está aqui também. Boa noite a todos. Agora nós vamos meditar. A Maria José agora é com você. Vamos para a nossa Vamos. meditação. Vou fechar meu som. Então, vamos fazer a nossa meditação do dia de hoje. Então, vamos começar fechando os nossos olhos, vamos começar a concentrar em nós mesmos, vamos procurando relaxar os nossos olhos, vamos relaxando o nosso pescoço, vamos relaxando os nossos ombros, o braço, antebraço, a musculatura peitoral. Relaxa. Relaxa o abdômen, relaxa a coluna, vai sim, deixando a coluna todinha relaxada. Faça uma respiração profunda. Inspira e expira. E vamos devagarzinho entrando dentro do nosso mundo interior, deixando o mundo exterior e vamos entrando dentro do nosso mundo interior. Vamos relaxando agora nossos quadris, vamos relaxando as nossas coxas, os joelhos, os pés, as pernas, os tornozelos, os pés. Mais uma respiração. Inspira e expira. E procure olhar em você alguma coisa que está prendendo você a alguma coisa. Vá com seus olhos internos e respire nesse lugar. Inspira e expira, soltando tudo que você tem que soltar. Deixar ir. Deixa ir todas as preocupações. Só vá prestando atenção na sua respiração. Deixa o ar entrar e sair, tudo pelo nariz. Inspira e expira. Sinta a paz, começa a brotar dentro de você. E vamos visualizar agora um grande sol acima de nós. Um enorme sol. E deles desce raios multicoloridos. Ele vai descendo sobre nós, vai adentrando sobre o nosso cérebro, cerebelo, a pineal, pituitária, ele vai abargando todo o nosso cérebro. Ele vai descendo, passando pelos nossos braços, a gente vai sentindo um calor gostoso desse sol. Ele vai passando agora, entra totalmente em nosso coração, e o nosso coração se torna um sol. O nosso coração se torna um sol do sol. E esse sol ele vai se irradiando também por todo o nosso corpo físico, irradiando também das nossas mãos, vão saindo raios multicoloridos. Dos nossos pés, vemos sair raízes profundas, irradiando essa luz que sai. São como fios que saem debaixo dos nossos pés e desce para a Mãe Terra. A gente vai sentindo toda o nosso chakra, todos os nossos chakras, eles vão se abrindo e vão recebendo esses raios,
multicoloridos desse sol que está acima de nós. E nós vamos sentindo um calor, um bem-estar, uma suavidade. E nós vamos nos tornar bem pequenininhos e vamos adentrar em nosso coração. Nós nos tornamos pequenininhos e a gente entra no nosso coração. Quando entramos no nosso coração, nessa nossa câmara sagrada, nós vemos essa luz e nós vamos visualizar uma grande pirâmide azul cristalina de São Miguel Arcanjo, que está agora nos envolvendo, deixando-nos todos embebecidos com essa luz azul e protegidos. E nesse exato momento, nós acendemos a nossa chama trina, a chama rosa do puro amor divino, a chama azul do poder da fé e da proteção, e a chama dourada da iluminação e da sabedoria. E nós estamos ali centrados dentro do nosso coração, em nossa pirâmide, com a nossa chama trina acesa. E nós vemos agora à nossa frente um grande túnel, todo iluminado. São luzes brancas que o rodeiam, e um grande ser nos clama para entrarmos dentro desse túnel. E nós vamos andando, nós vamos caminhando. Existem outras pessoas que estão conosco. E nós vamos adentrando nesse túnel. E essa pirâmide continua conosco. A nossa chama trina está acesa. E nós vamos andando nesse túnel. E ele é todo branco. É um branco de pureza. É um branco de luz muito iluminado. E nós vamos andando, andando, e parece que o tempo aqui é uma coisa diferente, não é qual o nosso tempo, parece que nós estamos entrando em uma outra dimensão. E a gente vai andando, andando, até que nós chegamos num lugar lindo, o túnel se acaba, e nós vemos uma grande Mas é um grande jardim. Mais à frente tem uma floresta, mas é uma cor diferente. E todos eles são todos. Gente, a natureza é linda, ela é diferente. E nós vamos andando, sentindo o perfume dessas flores que nos rodeiam, e nós vamos caminhando todos juntos. O ar é diferente. E tem várias, parece, cabanas coloridas à nossa frente. E à medida que nós vamos andando, há alguns anjos que estão à nossa volta. Nós vamos caminhando, e eles pedem para que nós possamos entrar nessas cabanas, uma de cada cor. E cada um de nós vai entrando. Parece que nós temos convidados à nossa volta, que são seres que estão atrás de nós. E nós estamos na frente, parece que eles nos seguem. E nós vamos caminhando, caminhando, e vamos entrar na primeira cabana. E é tão lindo, porque essa cabana, ela é só azul. E à medida que a gente coloca as nossas mãos nesse azul, todo o nosso corpo se torna azul. E a gente adentra nessa cabana. E nós encontramos lá com o nosso bem-amado mestre El Moria, que com a sua mão toda azul toca o nosso coração e traz para nós, e ele traz para nós o poder, a fé e a proteção divinas. E um grande sorriso iluminado se transfere para o nosso coração. E ele nos vira e para seguirmos o nosso caminho. Aí nós vamos andando, saímos daquele azul, que parece que uma hora a gente está num lugar diferente, depois a gente está em outro lugar.
E vamos caminhando agora, entramos na cabana, uma cabana muito iluminada, dourada. É linda essa cabana. É Mestre Lanto que está nos recebendo e vai nos presentear também com a sua luz em nossos corações. E ele, com o seu corpo todo dourado, essa luz envolve toda a cabana. E ele pega a sua mão e a chama do seu coração se transfere para o nosso coração, nos trazendo iluminação, sabedoria, discernimento, muito discernimento. E mais uma vez, ele coloca a sua mão sobre a nossa cabeça e nosso coração e diz que sigamos em frente. Aí nós saímos dessa cor dourada e nós vamos nos dirigindo para uma cabana de cor rosa. Essa cabana é muito linda. A tonalidade rosa se mistura num rosa mais forte com um rosa mais fraco. E nós temos ali a bem-amada Mestra Rovena, com o seu coração lindo, lindo, com cor rosa, uma grande rosa, ela tira do seu coração e coloca no nosso coração, dizendo-nos que o amor divino sempre nos acompanhe em nossa trajetória na nossa vida, nos nossos corações inundados sempre de amor. E nós saímos daquela bênção de Mestra Rovena e diz que sigamos em frente e nós vamos caminhando para uma cabana toda branca, mas é um branco lindo, lindo, um branco iluminado, é um branco iluminado, não é só branco, parece que de lá saem umas luzes, parece que douradas juntos com esse branco. E nós adentramos como que mágica, sem não tem porta, você entra assim, como se você passasse uma parede, e você entra nessa cabana. E nessa cabana, bem-amado mestre Serapis Bey está ali, com as suas mãos amorosas de luz, que toca a nossa cabeça e toca o nosso coração, nos oferecendo a pureza, a ascensão, transferindo para nós toda a sua luz da ascensão que tanto nós precisamos. Ele traz a pureza de tudo que precisamos em nossas vidas. E ele diz que trazemos também para nossa terra a ressurreição, a ascensão e a pureza. E ele diz que nós sigamos em frente. E nós saímos daquele lugar, passamos assim como passasse uma parede, e vamos andando, e entramos agora numa cabana verde. É um verde lindo, é um verde assim, parece que é um verde de cores claras, lindas. E nós adentramos nessa cabana. E lá nós encontramos com o mestre Hilarion. Mestre Hilarion, ele está lindo, está com um manto verde. E ele pega esse manto verde e coloca em nossas costas. E nós, há um capuz verde que ele coloca em nós e nas nossas costas. E ele pega as suas mãos e coloca na nossa cabeça e coloca no nosso coração, fazendo, diz que as nossas curas em todos os nossos corpos, astral, mental, etérico e físico, tudo será curado segundo a nossa vontade, que tenhamos muito poder de acreditar na nossa cura. Diz que nós tenhamos fé e poder sobre nós mesmos e temos que trilhar o equilíbrio para a cura das doenças. E diz que tudo pode ser curado mediante a sua fé. Amorosamente, ele retira aquele manto verde e coloca nele.
e diz que prossigamos a nossa caminhada. E nós saímos dali e vamos encontrar agora uma cabana violeta. É linda essa cabana violeta. E nós adentramos nessa cabana violeta e a gente vê lá Mestre Saint-Germain. Lindo, 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 lindo. E ele tira dele uma cruz de malta e coloca sobre as nossas cabeças. E ele diz: esta cruz de malta suga todas as energias imperfeitas, todas as dores, todas as angústias, todos os medos, todas as coisas negativas, tudo de negativo que você tem vai ser sugado por essa cruz de malta. E essas energias, nós podemos olhar essas energias subindo e sendo transmutadas em paz, pureza e perfeição. Essa cruz de malta, ele coloca no nosso coração, para que ela sempre fique conosco quando precisarmos. Assim, quando tivermos as nossas horas mais tristes, podemos usar essa cruz de malta sobre a nossa cabeça para que suguem todas as imperfeições do nosso mundo. E ele diz: agora purificado, siga seu caminho. E você sai dessa energia violeta e você vai adentrando e você encontra uma cabana rubi, rubi dourada. Ela é linda, se intermeia esse rubi dourado com raios dourados. E nós adentramos e vemos a nossa querida mestra Nada. Linda, linda, e ela está nos dizendo que a paz, a graça divina e a cura esteja conosco. E ela traz de dentro do seu coração um rubi dourado e coloca em nossos corações. E nós agradecemos e pedimos a luz e a força do bem-amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora se apresenta junto com Mestra Nada. E as suas mãos amorosas de luz também coloca sobre a nossa cabeça e sobre o nosso coração, para que possamos nos transformar em seres crísticos, em totalmente transformadores de energia. Amorosamente, os dois, um segura uma mão do lado direito, a outra nossa mão do lado esquerdo, e ele segura as mãos deles, e junto nós respiramos, vamos fazer uma respiração junto com nossos amados mestres. Inspira e expira. E eles nos dizem: siga o seu caminho. E nós saímos dessas energias e um grande ser de luz dourada dizem que nós está na hora de voltarmos para a nossa terra e com todos os nossos presentes recebidos em nossos corações. E quando nós chegarmos na terra, iremos irradiar essas bênçãos também a todos que encontrarmos, a todos que falarmos pelo telefone, pela internet, aonde quer que o nosso pensamento for, essas energias estarão conosco. E se assim nos deixarmos, elas se expandirão a todos, envolvendo todo o planeta. E nós nos viramos, juntamos as nossas mãos em oração e agradecemos, abaixando a nossa cabeça em gratidão. E nós entramos de novamente no túnel. E a gente vai saindo assim, super alegre, completamente diferente. Estamos dentro da nossa grande pirâmide, azul cristalina, e vamos andando nesse túnel. É um túnel azul, mas parece que agora ele está dourado também. E ele é dourado também, ele era branco, mas agora ele continua branco, mas ele está dourado.
E a gente vai andando, andando, andando. A gente vai andando. E alguns começam a correr de alegria. Uns cantam. Parece que o canto que a gente está ouvindo é o canto do Om. Todo mundo está entoando assim. Om, Om, Om. Eles entoam esse mantra que vai reverberar no planeta inteiro, trazendo esses presentes para todos que tocarem a fibra de nossos mantos. E agora nós vamos voltando para os nossos corações. Nós estamos ali no nosso coração pequenininho, dentro da nossa chama trina, dentro da grande pirâmide azul cristalina. E esses nossos presentes que nós recebemos vai ficar conosco para sempre, à medida que você acreditar neles, na medida que você ter fé que eles vão se realizar. Agora, inspira e expira. Mais uma respiração para a gente se aterrar no nosso planeta. E o último, sentindo seus pés no chão. Agora vamos voltando, vamos mexendo os nossos ombros, vamos mexendo as nossas mãos, vamos mexendo as nossas cabeças, vamos mexendo os ombros. Quem quiser abrir os seus olhos devagarzinho pode abrir, as pernas, os pés. Vamos voltando ao nosso mundo exterior, ao nosso mundo material, saindo do nosso mundo espiritual e voltando consciente para o mundo da matéria, para o mundo em que nós vivemos e somos conscientes aqui do nosso planeta Terra. Vamos abrindo os olhos e voltando. Todo mundo está bem? Voltou todo mundo bem? Como estão? Lindo. Adorei. Linda meditação, né? A gente fazer uma viagem dessa é bom demais, né? A gente que está consciente. Isso é uma Receber tantas consciência. bênçãos. E a gente sabe que a gente pode fazer isso no nosso corpo espiritual, né? A gente dá Sim. uma viajada para a gente recarregar nossas baterias. Porque eu falo isso por mim, né? Quando você está muito enraizado na terra, muito material, muito assim, que você não consegue sair, fecha os olhos e começa a viajar. É muito bom, as chamas começam a fluir na gente, começa, sabe? É muito bacana, é muito bom. A gente saber quem nós somos realmente, ter noção Com disso, certeza. né? Às vezes, 15 minutos que você para se interiorizar, para se conectar com a luz, já resolve muita coisa. Muita, muita, nossa, você quebra, né? A hora que você para, você tá assim, ansiosa, tá nervosa, com muitos problemas, tá? Aí você para, muda a respiração, porque mudou a respiração, muda o emocional, né? Você mudou a respiração, mudou o emocional. Você pode fazer Muda uma a relação, frequência. muda a frequência. Você começa a fazer uma respiração mais forte, depois você faz uma respiração mais fraca, e depois fica ela só na fraca, e depois volta para dentro e fica ali respirando. Esquece de tudo. Aí quando você volta, você já está noutra frequência, você já mudou. Tem gente que gosta de dançar, eu gosto às vezes, quando eu tô assim, põe Muda uma musiquinha e completamente o lá vou eu padrão. dançar, que eu adoro dançar, né? Já mudou também. É simples. Só que as pessoas não falam isso, né? Hoje em dia já tem mais gente falando, mas antigamente não tinha. Muito bom. É.
É isso aí. Então, Ai, é isso aí. no fim, você termina assim, dá vontade só de deitar e dormir, né? Sim, Relaxou, é verdade. Relaxa, fica outra coisa, né? Muito bom mesmo. fica, fica. Muito legal. É isso aí, gente. Semana que vem a gente volta aqui. A Maria José que vai falar, eu que vou fazer a meditação. Sim, O Marcos aqui está perguntando quanto tempo passam em um cargo. Marcos, não tem tempo, né? Depende, porque os cargos na fraternidade, eles precisam que a pessoa tenha preparado para ocupar aquele cargo. Veja bem, Sanat Kumara ficou milhares de anos, milhões de anos aqui, até que houvesse um ser que pudesse ocupar aquele cargo, que é Buda Gautama. Então, assim, não tem. Quando um ser, eles sempre falam que eles querem que os alunos estejam preparados para ocupar os cargos. Só que enquanto não tiver um que tenha essa condição, eles vão permanecer lá. A hora que tiver um, aí eles vão para frente. É como uma escada. E eles também vão evoluir. Mas até lá, eles ficam presos ao planeta, né, por conta da falta de seres para que possam estar no lugar deles. Então, não tem tempo. Tem cargos que foram ocupados em 30 anos, o ser já evoluiu e já teve outro atrás. E tem cargos que o ser ficou milhares e milhares de anos. Por exemplo, o diretor divino, que é Saitru, ele ascensionou na época de Atlântida, também como Kenichi-Han. Só que ele está nesse cargo desde então, porque não teve ainda um ser que pudesse ocupar essa posição dele. E assim vai. Então, nós temos que trabalhar para que a gente possa liberá-los também, né? Para a gente também trabalhar no lugar deles e eles poderem ir para outros lugares. Essa é que é a verdade. Eles esperam que os alunos da luz evoluam de tal forma que eles sejam liberados também, né? Então é isso. Respondendo à pergunta do Marco. Certo, Maria José? certo, maravilhoso. Então tá. Então a gente vai ficando por aqui. Linda a sua meditação, amei. Obrigada. Muito boa mesmo. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos aqui. Quem for assistir depois, que vocês fiquem com as bênçãos do Espírito Santo. Que a luz divina abençoe seus corações, suas vidas, seu trabalho, sua família. E terça que vem nós voltamos aqui. Com certeza. Namastê. Namastê. Abraço a todos.